A gente volta a falar agora sobre os problemas da rouquidão ou da perda de voz com o doutor Anderson Tino, que está aqui comigo. Doutor, vou começar com a pergunta da Fátima, ela que é de São Sebastião. Fátima, muito obrigado pelo carinho da sua participação, da sua companhia. Ela pergunta assim: gostaria de saber se o calo nas pregas vocais é um caso de cirurgia. Vamos lá, Mauro. Então, o calo nas cordas vocais, na verdade, é uma lesão fonotraumática. Então, é um espessamento, né, em ambas as pregas vocais, que surge com o uso inadequado da voz. Então, se você utiliza mais, se você tem uma tendência a ter uma fragilidade nessa região, então, com o passar do tempo, esse nódulo vai ficando um pouco maior. E, em alguns casos, né, pode sim serem submetidos a processo cirúrgico. Mas, na maioria das vezes, a conduta dos nódulos vocais é uma conduta que nós chamamos de conduta expectante. Ou seja, a gente faz um tratamento expectante e, muitas vezes, com auxílio do fonoaudiólogo também. Muito bem, fundamental, né? A Fundamental. participação do fonoaudiólogo. Doutor, essa aqui também achei muito interessante. O refluxo pode provocar rouquidão? Então, o refluxo, na verdade, é uma das principais causas de rouquidão no nosso consultório. Então, como foi dito, o refluxo ele vai gerar um processo, né, de ressecamento dessa região da laringe, é um processo crônico e, com o passar do tempo, esse pigarro vai aumentando e, consequentemente, o paciente pode evoluir para a perda da voz ou para a piora da voz. Então, sim, o refluxo é algo que preocupa a gente e que precisa ser investigado e tratado também. Muito bem, vamos em frente aqui. Essa aqui é excelente, essa pergunta, viu, doutor? Crianças também podem apresentar rouquidão? Em quais situações os pais devem se preocupar? Vamos lá, então, o quadro de rouquidão em crianças, ele se apresenta principalmente em processos inflamatórios, virais, bacterianos. Então, uma criança que gripa no segundo, terceiro, quarto dia, a rouquidão aparece, então provavelmente faz parte desse processo inflamatório viral ou até mesmo bacteriano. A rouquidão persistente em crianças é um pouco mais raro. E sim, se passa de 2 semanas, assim como nos adultos, também merece ser investigado. Então, da mesma forma que um adulto ele pode ter nódulo vocal, a criança também pode ter. E ela manifesta-se nessa idade de transição entre 3 e 4 anos e precisa ser diagnosticado. Porque se a gente consegue intervir nessa faixa etária, a gente consegue melhorar a fonação da criança. Então, a gente consegue reduzir seus sintomas. Coisa boa. E o ar-condicionado, doutor? Vamos lá, o ar-condicionado, né? Ele é vilão, ele não é vilão, né? Então, o ar-condicionado, na verdade, pense assim, a gente mora numa cidade muito quente, a gente precisa do ar-condicionado. Então, qual é a dica, né? Então, o ar-condicionado ele vai roubar a umidade do ar. Então, se você rouba a umidade, você resseca essa região das cordas vocais. Então, a dica é usar o ar-condicionado numa temperatura entre 22 e 23 graus e nunca diretamente sobre o rosto, né, da gente. Então, se a gente consegue, desta forma, né, fazer, a gente consegue minimizar o processo, digamos, inflamatório que o ar-condicionado pode gerar na gente. Doutor, eu tenho certeza que quem está em casa vai gostar dessa aqui. Eu curo a rouquidão com mel, própolis, pastilha, simpatia. O que é verdade e o que é fato ou fake, doutor, nessa história? Vamos lá, então, pessoal. Então, na verdade, as pastilhas, né, o mel, eles vão trazer um alívio momentâneo àquela voz. Claro, quando o paciente tem um quadro viral, inflamatório, em que gera-se muita dor, a pastilha, que tem às vezes um anestésico local, pode trazer um certo alívio momentâneo. Mas é importante saber que, se esse sintoma perdura, você precisa procurar um médico para investigar essa situação. Então, na verdade, o melhor tratamento, né, o melhor cuidado para a nossa voz seria a hidratação. Então, se você consegue se hidratar, lubrificar bem essas cordas vocais, você diminui aquele ressecamento que eu falei para vocês no início. Doutor, além da questão da hidratação, o que mais o senhor pode sugerir para nós? Imagino, não fumar, atividade física, por favor, o que Sim, vamos lá. Então, a hidratação é a base do nosso tratamento, mas também a dieta também faz parte. Então, o que a gente conversou, alimentos cítricos, alimentos que causam mais irritação nessa região, né? Então, café, vamos pensar também em alimentos como condimentos. Então, todos eles vão gerar esse ressecamento. Então, na verdade, é uma alimentação adequada, balanceada e hidratação. Então, são os pilares realmente fundamentais para você manter uma voz limpa e saudável.
Doutor, essa aqui é de um marido preocupado, Geraldo Lopes, aqui de Maceió. Geraldo, muito obrigado pela sua participação. Ele diz assim: minha esposa tem rouquidão e usa o ventilador constantemente. O que ela pode fazer? Geraldo, mais uma vez, obrigado. Vamos lá, Geraldo. Então, vamos lá. Então, o ventilador também acaba sendo um certo vilão. Não dá para a gente dormir em Maceió ou sem ventilador ou sem ar-condicionado. Então, a gente tem que optar por alguma coisa. Então, o ventilador, da mesma forma como o ar-condicionado, ele não deve ser direcionado para o rosto, né, do paciente. Então, se você tomar esse cuidado, né, hidratar bem, às vezes tem os umidificadores de ar que também podem ser comprados e colocados no ambiente, principalmente em épocas que a umidade está muito baixa, né, que o clima está muito seco, isso pode ajudar, né? Então, basicamente é a hidratação e não direcionar o ventilador para o rosto do paciente. Muito bem, quero agradecer demais a participação do Dr. Anderson Tinô. Doutor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Já fica o convite para eu voltar aqui ao Jornal da Manhã. Agradeço mais uma vez, pelo convite. E vai Brasil, estamos juntos nessa partida. Juntos. Muito obrigado, doutor. Excelente feriado. Obrigado.